Estado empreendedor. O livro tem como objetivo enfatizar o papel ativo do Estado. Tem a ideia de convencer o governo a não reduzir sua atuação. O livro também tem muitos exemplos históricos sobre a importância do setor público no desenvolvimento de inovações tecnológicas, tanto no passado e também no presente. As tentativas de inovar têm uma grande chance de falhar e corriam esse risco, mas também poderia dar muito certo. E para sair na frente dos outros era preciso correr esse risco. A atuação do Estado foi ignorada pelos economistas e também falaram que estavam apenas corrigindo falhas no mercado. Os Estados Unidos é um dos exemplos de governos mais intervencionistas quando se fala em inovações e tem grande participação nas revoluções tecnológicas. Os mesmos autores que aproveitaram os altos investimentos do Estado no que depois se tornou revolução conseguiram convencer o governo a reproduzir seus impostos. O Estado está por trás da maioria das revoluções tecnológicas e de longos períodos de crescimento. Sem o melhor entendimento dos autores envolvidos no processo de inovação, corre-se risco de permitir que um sistema de inovação simbiótico se transforme em um sistema parasitário. O modelo de inovação aberta está se tornando disfuncional. E por causa disso, infelizmente, existem consequências do capitalismo moderno, que são riscos que são socializados e benefícios que são privatizados. Temos a teoria endógena ou o novo crescimento. O fato da economia dar tanta ênfase à inovação do processo de crescimento fez com que, a partir da década de 1980, os formuladores de políticas comecem a prestar mais atenção em variáveis como PID e patentes como indicadores de inovação. A literatura sobre essa economia de inovação de diferentes campos assume muitas vezes um nexo de causalidade direto entre PID e inovação, entre inovação e crescimento. O aumento do número de patentes não reflete um crescimento em termos de inovação, e sim uma mudança de legislação e um aumento de razões estratégicas para o uso de patentes. Em grande medida de investimento empresarial não é afetado pelos impostos, mas pela força da base científica de uma nação, no seu sistema de criação de crédito e da sua capacidade de educação. Duas características que resumem o debate sobre esse tipo de pesquisa que o setor público e o setor privado devem conduzir é o horizonte de um tempo necessário que contribui ao não para o bem público, estabelecendo o argumento clássico da falha do mercado e da pesquisa. O empreendedorismo não se trata apenas de montar um novo negócio, mas fazê-lo de forma a produzir um novo produto ou um novo processo. O alto risco e as características aleatórias do processo de inovação são alguns dos principais motivos para as empresas que maximizam os lucros investirem menos em pesquisa básica. Nem todas as inovações levam a um amplo crescimento econômico, que geralmente é provocado por novos produtos ou processos que têm um impacto sobre uma grande variedade de setores da economia, como foi o caso da eletricidade e dos computadores. O crescimento é geralmente provocado por novos produtos ou processos, que têm impacto em vários setores da economia. Tecnologias de propósitos gerais são caracterizadas por três qualidades fundamentais: espalham-se por vários setores, como já foi dito, melhoram com o tempo, reduzindo os custos para os usuários, facilitam a geração de inovação através da invenção e da produção de novos produtos ou processos.
Os fármacos mais inovadores são de laboratórios ou universidades apoiados pelo governo, enquanto o privado se concentra mais na produção de medicamentos similares, que é produzido com pequena mudança na fórmula, e também no marketing de negócio. O setor da biotecnologia é um exemplo que foi um investimento estatal e não do capital empresarial. A DARPA foi criada para promover superioridade para diferentes setores e acabou que financiou mais do que pesquisa básica. Entre elas, atuou na formação de departamentos de ciência da computação e contribuiu para pesquisas de semicondutores, supervisionou os estados iniciais da internet. A SBIR, agência governamental com grandes recursos para pesquisa, e tinha que destinar uma fração de seus orçamentos para apoiar pequenas empresas. Medicamentos off, comercialização de produtos desenvolvidos para tratamento de doenças raras, permitindo que pequenas empresas comprometidas tivessem uma fatia do mercado e que não seria explorada. O governo não se limitou a criar as condições para a inovação, mas financiou ativamente as pesquisas iniciais radicais e criou redes necessárias entre agências estatais e o setor privado para facilitar o desenvolvimento comercial. Segundo Mazzucato, a genialidade e o espírito louco de Steve Jobs produziram sucesso e lucros maciços porque a Apple conseguiu surfar na onda de investimentos enormes feitos pelo Estado em tecnologias revolucionárias. A Apple recebeu o apoio do governo proveniente de 3 áreas: investimento direto de capital nos estágios iniciais de criação e crescimento, acesso à tecnologia resultante de programas de pesquisa governamentais e a criação de políticas fiscais, comerciais ou de tecnologia que apoiavam empresas americanas como a Apple. A habilidade da Apple reside principalmente em sua capacidade de reconhecer tecnologias emergentes com grande potencial, aplicar conhecimentos complexos em engenharia para integrar com sucesso tecnologias emergentes reconhecidas, manter uma visão corporativa clara, priorizando o desenvolvimento de produtos com foco no design para a maior satisfação do usuário. O governo americano desempenha um papel fundamental na proteção da propriedade intelectual das empresas, assim como a Apple, e garante a segurança contra violações comerciais. O governo federal continua a oferecer muitas formas de apoio tributário e contratos públicos que beneficiam enormemente empresas americanas. A velha e a nova economia. Na velha economia, as fronteiras nacionais limitavam a competição e a tecnologia limitava o acesso à informação. As entidades visavam muito lucro e os consumidores adquiriam os produtos que as empresas produziam. Na nova economia, ela define uma diferença lógica de mercado, que deixa de se concentrar em produtos para priorizar serviços. Tem como marca uma cultura centrada em pessoas, junto impactos expressivos da tecnologia, mudanças velozes e colaboração. A ideia de um Estado empreendedor ressalta que, para permitir que o crescimento não seja só inteligente, mas também seja inclusivo, é necessária uma identificação e um entendimento mais amplo dos agentes que assumem os riscos necessários para que ele aconteça. Quando a distribuição dos benefícios financeiros do processo de inovação reflete a distribuição da contribuição do processo de inovação, ela tende a reduzir a desigualdade. Existe uma dependência cada vez maior do sistema de inovações. Embora o Estado precise assumir riscos, ele não deve limitar-se a absorver os riscos do setor privado, mas assumir aqueles que o mesmo setor privado não está disposto a assumir. Não basta falar somente em Estado empreendedor, é preciso construí-lo.